Olá meninos, espero que estejam bem. Mais uma vez o Ciência Convida, que tem a sua sede no Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral, está presente no espaço da BACS, a Biblioteca da Junta de Freguesia de Santo António, para a nossa sessão mensal Ciência BACS Júnior. E hoje, como vocês já tiveram a oportunidade de ver, com certeza o tema é as sementes e as frutas. O título da atividade é Tal Fruta, Tal Semente. Bom, isto quer dizer que vamos falar de sementes e que vamos falar de fruta, com certeza. Qual é a primeira coisa que nós temos que ver? A primeira coisa que temos que ver são quais os livros existentes na BACS que serviram de apoio para esta nossa atividade. Desta vez vamos ter 2 livros, não apenas um, mas 2 livros. Isto porque, se vocês tiverem algum assunto que queiram estudar, que queiram aprender, que tenham curiosidade, a biblioteca tem imensos livros sobre vários assuntos e vocês podem sempre consultar sobre o mesmo assunto vários livros. Foi o que eu fiz e resolvi escolher 2. Escolhi um bocadinho mais complexo, que se chama Plantas Incríveis, da Enciclopédia à Descoberta, e escolhi outro, um bocadinho mais simples, que eu acho que é ótimo para vocês, se forem novinhos, que se chama Escolhe uma planta e aprende a cuidar dela. Então, nestes 2 livros eu selecionei algumas páginas que têm a ver com as sementes, as flores, os frutos, as frutas e, começando aqui por este. Vou aqui procurar, ok? Para dar início à nossa atividade e falar sobre as frutas e as sementes, eu primeiro tenho que perceber o que é uma fruta, o que é uma semente, como é que surgem, e neste livro aparece, se vocês conseguirem ver ali embaixo, na página 12, um chamado ciclo de vida de uma planta com flor. Só vamos falar de plantas com flor, porque há plantas que não dão flor. O que nos interessa hoje são as que têm flor. E este ciclo de vida, que é o quê? É desde que a planta nasce, digamos assim, cresce, até que se reproduz. Não é até que morre, é até que se reproduz. Ou seja, que dá origem a outras plantas iguais a si mesma. É um ciclo de vida, da nascença à reprodução. E o que vocês podem ver neste ciclo de vida é que, espero que estejam a conseguir ver, temos a plantinha, não é? Que nasce e depois dá origem a uma flor a determinada altura do ciclo de vida e a flor, por sua vez, vai dar origem a um fruto. Ali embaixo o fruto é um pêssego. E eu agora disse fruto, não disse fruta, e não foi engano, foi de propósito, porque o termo correto é fruto e não fruta. E eu já vou explicar porquê. Portanto, significa que o aparecimento dos frutos e das sementes está diretamente relacionado com a reprodução das plantas que ocorre nas flores, certo? Agora, para percebermos isto melhor, vocês têm ao meu lado uma imagem de uma flor, como se a flor tivesse sido cortada. Vocês veem no centro da flor uma estrutura chamada ovário, estrutura assim mais arredondada. E dentro do ovário vêm outras bolinhas chamadas óvulos. É exatamente nesse local que ocorre o processo de fecundação, o que significa que há a formação posterior ou depois de um embrião. O embrião, tal como acontece nos humanos, é o que resulta de uma fecundação, que é a junção, o cruzamento de uma célula sexual masculina e uma célula sexual feminina. Eu não sei se vocês já falaram destes aspectos na escola, é provável que sim, já tenham falado de alguma coisa e, portanto, esta conversa que eu estou a ter não deve ser completamente estranha. Ora bem, onde então se vai formar a semente? A semente, como vocês estão a ver nesta imagem, vai se formar dentro do ovário. Dentro do ovário. O que significa que o que está no ovário o que está dentro do ovário, vai constituir a semente que tem lá dentro o embrião, o tal que resulta da fecundação,
E por fora, toda a estrutura do ovário vai, com o tempo, engrossar, ficar mais espessa e formar um fruto. Portanto, nas plantas onde temos um fruto formado da parede do ovário, nós dizemos que o fruto é um fruto verdadeiro. E já perceberam que o fruto resulta de uma transformação, digamos assim, da flor. Bom, então eu espero que vocês não estejam confusos, mas se estiverem daqui a bocadinho já vão perceber. Nós temos uma flor, houve a fecundação dentro do ovário, o ovário contém óvulos, os óvulos vão dar origem a um embrião e toda a estrutura do ovário vai constituir um fruto, certo? Como vocês têm na imagem aqui ao lado, vocês conseguem ver uma estrutura que é uma semente. Neste caso, a semente de feijão. Eu posso tirar aqui uma semente de feijão, certo? Semente de feijão. Se eu abrir a semente de feijão, o que eu vou lá ver dentro é um embrião, como vocês veem na imagem. Mas agora vamos ver outros tipos de fruto com outras sementes. Ora bem, vamos começar por este fruto, que se chama pera-abacate. Eu já o comecei a cortar. Vocês podem fazer isto em casa, mas têm que pedir ajuda aos vossos pais ou a algum adulto para não se cortarem. Já está muito madurinho. Mas o que é que eu vejo? Eu vejo um fruto, e agora prestem atenção em relação àquilo que eu disse anteriormente, para ver se percebem. Portanto, o fruto tem esta parte assim carnuda que nós comemos, não é? Tem aquilo que as pessoas chamam uma casca ou uma pele. Depois tem esta parte toda que vai servir, desculpem, de suporte à semente, que geralmente as pessoas dizem que é o caroço. E toda esta parte, no caso da pera-abacate, toda esta estrutura resultou do crescimento e do espessamento do ovário. Dentro do ovário, formou-se então no óvulo uma semente. Se eu cortar esta semente, não vou cortar porque ela é muito dura, não vou cortar aqui, eu vou encontrar lá dentro o embrião, que é aquilo que vai crescer para depois dar origem a uma nova planta de pera-abacate, ou um pera-abacateiro. Tá? Continuando. Então, este já nós vimos. Como repararam, eu tenho aqui mais uns exemplares. E vocês dizem assim, não, isso que está aí não é tudo fruta. Isto, por exemplo, é feijão verde, isto é um legume, isto é um tomate. Não, eu não como isso como fruta. Isto é um pimento. Pois, mas na verdade isto não é fruta, porque vulgarmente as pessoas não chamam isto de fruta, mas isto é um fruto. Tal como é a pera, que é um fruto, tal como é a maçã, tal como é a laranja, ou o limão, ou a banana, ou o abacaxi. São tudo frutos. É verdade que eles não são exatamente iguais. Não são. Porque o seu processo de formação também não é exatamente igual. Mas todos são frutos. Vamos agora passar a explicar algumas diferenças entre estes frutos. Ora bem, se vocês abrirem um pimento, quer dizer, o que é que vocês veem aqui? Se compararem, veem que, de facto, tem uma pelinha exterior, tem uma zona mais carnosa e que cá dentro tem uma série de sementes. Não é apenas uma, no caso do pimento são várias sementes, porque o processo de formação das sementes teve umas ligeiras diferenças em relação à pera-abacate, mas são sementes e, portanto, isto é um fruto. Se vocês abrirem o feijão verde, tem um fruto com uma forma diferente, é uma vagem. E se eu vou abrir aqui, ver se consigo. Vocês já devem ter comido feijão verde. Vamos ver se tem sementes. Olha, tem sementes. Este fruto não tem uma zona carnosa tão espessa, mas tem a mesma. E lá estão as sementinhas. Neste caso, tem várias sementes, tal como acontece, por exemplo, com as ervilhas, que
também são sementes dentro de vagens e de outras plantas. Portanto, isto é um fruto. No que diz respeito ao tomate, o tomate é um fruto. Vou abrir. A distribuição das sementes é diferente, mas elas estão cá, reparem. Tem uma pelinha à volta, tem uma zona mais espessa no meio, carnosa, e tem as sementinhas, certo? É um fruto. Agora, há frutos muito diversificados, vamos ver outro. Outro que é muito semelhante ao tomate, e que vulgarmente as pessoas chamam de fruta, mas agora já percebemos que o tomate não é fruta, mas é um fruto. Portanto, um fruto. Vamos ver como é que é este fruto da laranja. Ora, se repararmos, tem várias sementinhas, certo? Uma zona carnosa, uma zona exterior e uma zona interior com as sementinhas. É muito parecido, de certa maneira, com o tomate, não é? São ambos frutos. Não vou abrir o limão, porque o limão é um citrino e é idêntico à laranja. Vou abrir agora este, só para vermos uma curiosidade. Vou abrir uma maçã pequenina, mas vamos ver. Ok, a maçã. Cá estão as sementinhas. Temos uma zona exterior que dá resistência e protege o interior, nomeadamente as sementes. Temos uma zona carnosa, mas agora vou-vos dizer vou dizer uma curiosidade. Vocês estão a ver aqui as sementes, não estão? E vocês acham que isto é tudo fruto. Na verdade, a maçã, tal como a pera, é um exemplo daquilo que nós chamamos de pseudofruto, porque esta zona toda que está aqui não resulta do ovário, mas resulta de outra estrutura da flor, portanto é um pseudofruto. O fruto propriamente dito, aquele que resultou do ovário, está assinalado, vê-se muito bem, por esta zona ligeiramente mais escura. Esta parte aqui de dentro é que é o fruto. Se vocês comem só esta parte, estão a comer um pseudofruto, não é um fruto verdadeiro. Esta zona é que é o fruto. E estão cá as sementinhas. Se eu abrir a pera, vocês vão ver que é exatamente igual. Vocês conseguem ver? Vê-se um contorno ligeiramente mais escuro. E esta zona também tem uma cor ligeiramente diferente, onde estão as sementes, ou à volta das sementes. E, efetivamente, esta parte aqui é que é o fruto verdadeiro. Toda esta zona é um pseudofruto. Isto não interessa, nós comemos tudo, mas é só para explicar que, efetivamente, nem toda a estrutura que nós comemos tem a mesma origem. Certo? Ora, muito bem. Agora, vou-vos mostrar outro exemplo muito engraçado, dentro do mesmo pensamento. Isto vocês conhecem, é um abacaxi. E vocês acham que isto é um fruto, mas não é um fruto. Na realidade, no abacaxi, cada zona destas é um fruto. Um fruto, um fruto, um fruto. Isto porquê? Porque as flores que dão origem ao fruto estão muito, muito, muito juntinhas. E quando elas formam o fruto, ficam todas agregadas, todas juntinhas, e, portanto, os frutos também vão ficar todos juntinhos. E parece que é só um fruto, quando, na realidade, cada zona destas é individualmente um fruto. Acontece a mesma coisa, por exemplo, com as amoras. Tem aquelas bolinhas, não é? Cada bolinha daquelas é que é um fruto. E a amora é um conjunto de vários frutos. Está bem? Vamos ver outro exemplo engraçado. Uma banana. Vou partir a banana, meio. Quando abre a banana, vocês veem na banana todas estas bolinhas, certo? E dizem, ok, essas são as sementes, isto é um fruto, e essas serão as sementes dentro do fruto. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Na verdade,
a banana, ou isto que está aqui dentro destas bananas, não é uma semente. Porque as bananas que nós comemos em casa são originadas sem fecundação. E, portanto, se não houve fecundação, se não houve o tal cruzamento das células masculinas com as células femininas, não pode ser uma semente. Está certo? As bananas que têm sementes são bananas selvagens e essas nós não comemos até porque têm muitas sementes. Portanto, não quer dizer que não seja saudável. É saudável à mesma, simplesmente o processo que origina estas bananas e outras frutas, neste caso acho que posso dizer frutas, sem sementes, não é o mesmo processo que origina frutas, que têm fruto com sementes. Está certo? Bem, vocês já estão cansados de me ouvir de certeza, vamos passar à parte mais prática. Ora bem, nós vamos agora abrir uma sementinha, como vocês veem é uma semente de feijão, e vamos ver como ela é constituída no seu interior. E vocês vão observar uma imagem idêntica àquela que está aqui ao lado. Podem fazê-lo ou devem fazê-lo utilizando um telemóvel, ampliam a imagem com o telemóvel e depois, se quiserem até podem desenhar o que veem. Vamos tentar encontrar o embrião no interior da semente, ou seja, aquilo que depois vai dar origem à própria planta. Ora bem, então a Ângela, como vocês podem ver, está a ampliar com o auxílio do telemóvel o interior de um feijão, o feijão que tem, como vocês veem aqui, um embrião. E se repararem, o embrião está dividido em 3 partes. Tem esta parte aqui, parecem umas folhas muito pequeninas, que na realidade depois vão dar origem às folhas. Tem depois uma zona longa, que posteriormente vai dar origem ao caule, e esta zona bicudinha na ponta vai dar origem à raiz. Continuando com o nosso livro, o primeiro deles, entramos num capítulo que diz germinação e crescimento. Portanto, depois de termos a semente que tem lá um embrião, é necessário que esta semente se afaste da planta onde está e vá para o solo e cresça. Agora, vamos nos concentrar um bocadinho naquela parte que é a disseminação, ou seja, a semente ir embora, ir para longe, ir para outros sítios, para que a espécie se espalhe. E aqui, nestas imagens, vocês conseguem ver algumas formas que as sementes têm de fazer esse processo. Quer dizer, algumas não são sementes, algumas são frutos. Eu vou passar a explicar. Como vocês veem no livro, diz aqui, feitas para voar. O que eu aqui tenho não é uma semente, é um fruto de tipo ana. É uma árvore que existe muito em Lisboa, conseguem encontrar com facilidade. É um fruto de tipo ana e, tal como na imagem do livro, vocês podem ver que tem uma ala, uma aba, tem uma abazinha, e que neste fruto a semente está localizada nesta parte. Portanto, qual é o objetivo? O objetivo é disseminar a semente, fazendo com que o fruto voe para longe, não é? Com o auxílio do vento. Isto acaba por funcionar como se fosse uma hélice de um helicóptero, e assim poder estender-se para outros territórios onde pode posteriormente haver a germinação desta semente. A Ângela vai mostrar como é que acontece. Outra maneira de as sementes se disseminarem, ainda através do vento, é tendo zonas levezinhas, como se fossem plumas, que é o que acontece com os dentes de leão que estão aqui nesta imagem. Cada dente de leão é um fruto, não é uma semente. Na realidade a semente é muito pequenina, mas quando o vento sopra, e vocês sabem disso, parecem plumas a voar e conseguem se disseminar para muito longe. Isso acontece também, como diz aqui o livro, com as alcachofras. E eu tenho, além disto, tenho na minha mão uma outra estrutura,
também retirada de uma árvore que existe muito em Lisboa, que é um plátano. Como vocês veem, parece um pompom. E se eu fizer isto, vocês conseguem ver que cada pelinho, que estes pelinhos têm na base umas estruturas mais escurinhas que são as sementes. E isto consegue com muita facilidade, não posso soprar porque estou com a máscara, mas isto com muita facilidade voa com o vento. Estão a ver? E as sementes então conseguem ir bastante longe com a ajuda do vento. Uma outra forma de disseminar as sementes é as sementes terem estruturas que parecem uns piquinhos que se agarram à roupa ou ao pelo dos animais, à roupa das pessoas, ao pelo dos animais, e que acabam por ser transportados no próprio corpo dos animais. O exemplo que está aqui no livro é de um amor de hortelão, mas eu encontrei, esta já está muito seca, mas isto é uma estrutura que tem a mesma função. Estão a ver, é muito áspera e ela agarra-se aos pelos, sobretudo se forem mamíferos e tiverem pelos, não é? Pode ser outro ser qualquer, pode ser uma ave. Agarram-se ao corpo e são transportadas pelos animais para mais longe. Portanto, como vocês podem ver aqui, esta imagem é uma imagem ampliada, mas vocês têm aqui um cãozinho na fotografia ao lado que tem agarrado ao pelo as tais sementes que precisam de disseminar, neste caso, utilizando como transporte o pelo do cão. Na imagem que surgiu agora, vocês têm um esquilo que está a comer um fruto ou uma semente e, neste caso, a disseminação das sementes tem a ver com o próprio interior dos animais, o sistema digestivo. Tal como acontece nesta figura também do livro, temos um morcego a comer um fruto, comem os frutos, mas comem as sementes, e as sementes depois acabam por sair, às vezes muito longe do sítio onde foram formadas, acabam por sair pelas fezes dos animais. Uma outra forma de disseminação de sementes é através da água. O livro mostra o exemplo do coco. O coco cai do coqueiro, utiliza as correntes marinhas e vai parar a uma praia mais distante. E quando chega à praia mais distante, a semente germina e o embrião dá origem a uma nova planta que há de ser um coqueiro bem grande como este que está aqui ao lado. Vocês têm outras maneiras de propagação que não são tão vulgares. Por exemplo, há determinadas plantas que ejetam as suas sementes a uma grande velocidade, como podem ver agora neste vídeo. Vamos passar à germinação da semente propriamente dita. E este livro ensina-vos como é que o podem fazer. Estão a ver aqui? Diz cultivar, como podem obtê-los, portanto, como é que podem fazer germinar uma semente. Está aqui uma imagem que mostra como é que é e nós vamos exemplificar para vocês poderem fazer em casa. Ora bem, há várias maneiras de fazer isto. Eu vou mostrar uma que é muito simples e provavelmente vocês até já fizeram ou vão fazer na escola. E consiste em utilizar algodão. Se o algodão estiver nestes discos, vocês podem sempre fazer assim, não é? Para ficar mais separado o algodão. E ter uns recipientes. Eu utilizei os fundos de umas garrafas de plástico e água e sementes. Por exemplo, tenho aqui uma semente que é grão e tenho outra semente que é feijão. Escolhi estas duas porque sei que vão dar
que vão dar plantas um bocadinho diferentes e vou fazer o processo. Portanto, basicamente vou colocar estas sementes a germinar e posteriormente, se quiserem, podem colocar o resultado dessa germinação em terra e crescer a planta completa. Então é muito simples. Eu tenho algodão, vou só fazer com o feijão porque é igual. Se quiserem para o grão é exatamente igual. Vou retirar algumas sementes de feijão, tento pô-las separadas e depois simplesmente vou cobrir com mais algodão. Posso pôr mais algodão por baixo também. Tem que ter o cuidado de não colocar as sementes em cima umas das outras e depois é só borrifar. Não convém encharcar o algodão, certo? Borrifa-se e coloca-se aqui dentro. Eu vou borrifar. As sementes precisam de água para germinar, mas não podem ficar encharcadas porque senão apodrecem e já não germinam nada. É claro que germinar, vocês já perceberam que é o embriãozinho que está dentro da semente, cresce, não é? E dá origem depois à planta toda, certo? Pronto, é muito simples, é só isto. Colocam dentro de um recipiente que não apanha muito calor, para não secar demasiado. Portanto, no fundo, o que se está a fazer é como se estivessem a colocar a semente no solo, na terra. E deixam assim. As sementes do feijão germinam muito rapidamente, começam a germinar muito rapidamente. Depois só têm que ter cuidado, de vez em quando, irem borrifando para não desaparecer a água. Também, se quiserem colocar colocar isto num local mais escuro, podem fazê-lo, porque enquanto não houver folhinhas, não fazem fotossíntese e, portanto, o embrião vai só alimentando daquilo que existe dentro da semente. Bom, passado algum tempo, às vezes basta 3 dias para começarem a ver. Neste caso não tem 3 dias, já tem cerca de 8 dias, 9 dias. Reparem o que é que aconteceu. Aqui, como vocês podem ver, estão os feijões. Deste lado pus o grão. Eu vou abrir para vocês verem como é que está. Estão a ver? Estão giro? Portanto, este é o algodão. Olhem, reparem. O algodão que ainda está molhado. Olhem que interessante. Deu-se a germinação. Estão a ver? Reparem que temos já umas pequenas raízes. Portanto, isto era um embrião, aquele embrião que vocês viram há bocadinho ampliado, o embrião do feijão. A parte terminal deu as raízes, esta parte do meio, que era a parte do meio do embrião, deu um caule pequenino, que depois vai crescendo, e aqui estão a surgir as folhas, estão a ver? Vamos ver como é que estão as outras. Estão todas mais ou menos idênticas. Estão a ver? Entretanto, vai a semente, esta parte exterior da semente perde-se, e quando estas pequenas folhas, estas pequenas folhas surgem à superfície, como são verdes, podem começar a fazer fotossíntese e aquilo que estava dentro da semente deixa de ser necessário e a planta pode começar a crescer independentemente da semente. Vamos ver aqui o que aconteceu com o grão. Vamos ver como é que está o grão. Também cresceu, estão a ver? Vamos ver, este aqui se calhar vê-se melhor. Com jeitinho para não partir, se quiserem depois plantar ou transplantar. Ok? Estão a ver? Também germinou. Se repararem, uma curiosidade. Aqui no feijão surgem 2 folhinhas. No grão vai surgir uma folhinha central. Isto tem a ver com o número tem a ver com o tipo de semente, certo? Muito giro. Podem fazer isto com muitas outras sementes. Daqui a pouco já vamos exemplificar como é que podem fazer, por exemplo, com a semente do morango. Tenho agora um pequeno vídeo para vocês verem sobre a germinação de vários tipos de semente. Observem.
Vocês ainda podem tentar germinar outras sementes, nomeadamente, como eu disse há bocadinho, do morango. Eu tenho aqui um exemplo do que devem fazer, que é colocarem aqueles pontinhos, aquelas pontinhas escuras ou às vezes meio amareladas que aparecem no morango num papel absorvente, borrifarem também o papel e guardarem ao abrigo da luz e do calor numa caixinha fechada. Neste caso ainda não tiveram tempo para germinar. Já agora, na realidade, no morango isto não é uma semente, é um fruto também. Cada pontinha destas é um fruto, que tem lá dentro a semente, que tem lá dentro o embrião. A Ângela vai demonstrar como vocês podem facilmente retirar estes frutos do morango para depois fazerem esta parte. Aqui está um fruto isolado. Ainda neste livro, além de vocês perceberem e conseguirem fazer ou seguir a receita, entre aspas, para fazer uma germinação de sementes, também indica que as sementes e aquilo que resulta das sementes é muito nutritivo. É utilizado na alimentação, aqui por exemplo diz, os rebentos têm muitas vitaminas. Os rebentos é aquela parte pequenina que resulta da semente, que eu vos mostrei há bocadinho, no caso do feijão, por exemplo. E, portanto, mostra que de facto são muito ricos em vitaminas, são muito bons para a saúde, devem ser consumidos, não só as sementes como os rebentos, e também indica algumas atividades muito engraçadas e algumas receitas que vocês podem fazer partindo dos rebentos. Vocês também sabem que as sementes, além de poderem ser consumidas diretamente em embalagem, ou os chamados frutos secos que contêm as sementes, alguns deles, há aqui às vezes os frutos secos são a semente, outras vezes são mesmo o fruto, há uma certa confusão, mas não interessa. O que interessa é que são nutritivamente ricos e muitos deles são utilizados também, muitos frutos são utilizados para fazer óleos alimentares. Por exemplo, o fruto da oliveira, a azeitona, é utilizado para fazer azeite, e o fruto do girassol, não é a semente, é o fruto, aquilo que vocês comem, que tem aquela casquinha, é um fruto, é utilizado para fazer o óleo. É claro que depois as partes duras, quer da azeitona, quer do fruto do girassol, acabam por ser desperdiçadas, mas são utilizadas para fazerem óleos e às vezes também óleos para produtos de beleza e têm variadíssimas aplicações, além daquelas que já mencionei. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido muito cansativo, porque eu falei muito. Aproveitem para fazer esta pequena atividade que aqui demonstramos. É muito giro ver o crescimento da planta. Consultem os livros, venham à Bax e, para finalizar, só por curiosidade, a imagem que vocês estão a ver ao lado é um banco de sementes que tem todas as sementes do mundo. É um grande armazém onde estão todas as sementes do mundo, porque as sementes são extremamente importantes para a conservação da biodiversidade. Até à próxima e tenham cuidado.